Hello, student! Aqui é a Teacher Geisa, você está no canal Listen and Repeat e hoje vamos ter uma aula incrível com este tema aqui: How to stay motivated when learning a language. How to stay motivated when learning a language. Como se manter motivado ao aprender outro idioma. Como essa aula vai funcionar? Temos aqui o Exercise 2 Article. Temos um artigo. Vamos ouvir aqui um áudio gerado por IA, onde vai ler aqui este artigo. Depois eu mesma vou ler, trazer a tradução e vamos treinar o nosso listening and speaking. Nosso listening, nossa escuta, e speaking, fala. Então, eu vou aqui destacar algumas frases onde vamos encontrar connected speech, que é uma fala ligada. Ou seja, uma palavra, quando está do lado da outra, forma um novo som. Quando ela é falada sozinha, ouvimos de uma determinada forma. Quando ela está do lado de outra palavra, ela muda. Então, isso vai ajudar o seu listening, a sua escuta, e o seu speaking, a sua fala. Depois nós temos algumas perguntas aqui para discussion, que eu vou querer saber a sua opinião aqui nos comentários. Alright, student? Então, let's get started. Vamos começar? How to stay motivated when learning another language. It can be hard to stay motivated when learning a language. It's easy to lose interest if you're always thinking, how often do I need to study? Or, how long is it going to take to become fluent? In fact, the way that you think about studying is often more important than how hard you study. Use the language to do things you enjoy. Instead of thinking about faraway goals, use the language to do things that you enjoy right now. For example, if you like learning about other cultures, watch TV shows or read in the language. If you enjoy cooking or sports, watch YouTube videos about food or soccer. Have a conversation every day. To get the best results, you need to study grammar and vocabulary, but you also need to practice speaking and listening. Try to have a conversation in the language every day, even for a few minutes. Spend time discussing your favorite topics, like your favorite hobbies or places to visit. Don't worry about mistakes, just try to have fun. Over time, conversation will become easier. As you see how much you've improved, you'll want to speak even more. Set easy daily goals. Lastly, set daily learning goals. Big goals, like become fluent in English, aren't very motivating. Instead, make small goals for yourself, like listen to an audiobook in English for 30 minutes every day. By dividing your bigger goals into daily tasks, learning becomes easier and more fun. Student, deixe-me falar agora sobre a plataforma Condor Space, do patrocinador do nosso canal. A plataforma Condor Space tem dois modos de operação. Primeiro, o modo gestor condominial. Uma vez logado, o gestor estará automaticamente logado em todos os seus condomínios. E o outro é o modo síndico condominial. Neste modo, você poderá fazer cadastro inicial dos apartamentos, cadastramento de amenidades para posterior reserva pelos moradores, emissão de multas, cobranças e recebimento de pagamentos eletronicamente, postagem de anúncios do condomínio e anúncios de profissionais que pode gerar renda para o condomínio. Pense nisso. Postagens de documentos tais como regimento interno, regras, relatórios financeiros e etc. Cadastramento de câmeras de segurança, postagens de objetos à venda. Aliás, o morador que estiver logado também poderá postar objetos à venda e muito, muito mais. Links na descrição. Muito bom! Então acabamos aí de ouvir o artigo. Agora eu vou ler com a tradução. Alright, student? Então vamos começar aqui pelo título. Again. How to stay motivated when learning another language. Como se manter motivado ao aprender outro idioma.
It can be hard to stay motivated when learning a language. Pode ser difícil manter a motivação ao aprender um idioma. It's easy to lose interest if you're always thinking, how often do I need to study? Or how long is it going to take to become fluent? É fácil perder o interesse se você fica sempre pensando, com que frequência preciso estudar? Ou quanto tempo vai levar para eu me tornar fluente? In fact, the way that you think about studying is often more important than how hard you study. Na verdade, a maneira como você pensa sobre o estudo muitas vezes é mais importante do que o quanto você estuda. Use the language to do things you enjoy. Use o idioma para fazer coisas de que você gosta. Instead of thinking about faraway goals, use the language to do things that you enjoy right now. Em vez de pensar em objetivos distantes, use o idioma para fazer coisas de que você gosta agora mesmo. For example, if you like learning another cultures, watch TV shows or reading the language. Por exemplo, se você gosta de aprender sobre outras culturas, assista programas de TV ou leia nesse idioma. If you enjoy cooking or sports, watch YouTube videos about food or soccer. Se você gosta de cozinhar ou de esportes, assista vídeos no YouTube sobre comida ou futebol. Have a conversation every day. Converse todos os dias. To get the best results, you need to study grammar and vocabulary, but you also need to practice speaking and listening. Para obter os melhores resultados, você precisa estudar gramática e vocabulário, mas também precisa praticar falar e ouvir. Try to have a conversation in the language every day, even for a few minutes. Tente ter uma conversa no idioma todos os dias, mesmo que seja por alguns minutos. Spend time discussing your favorite topics, like your favorite hobbies or places to visit. Dedique tempo a conversar sobre os seus temas favoritos, como seus hobbies ou lugares que gosta de visitar. Don't worry about mistakes. Just try to have fun. Não se preocupe com os erros. Apenas tente se divertir. Over time, conversation will become easier. Com o tempo, conversar ficará mais fácil. As you see how much you've improved, you will want to speak even more. À medida que você perceber o quanto evoluiu, vai querer falar ainda mais. Set easy daily goals. Estabeleça metas diárias fáceis. Lastly, set daily learning goals. Por último, estabeleça metas diárias de aprendizado. Big goals like become fluent in English aren't very motivating. Grandes objetivos como ficar fluente em inglês não são muito motivadores. Instead, make small goals for yourself, like listen to an audiobook in English for 30 minutes every day. Em vez disso, crie pequenas metas para você, como ouvir um audiolivro em inglês por 30 minutos todos os dias. By dividing your bigger goals into daily tasks, learning becomes easier and more fun.
Ao dividir seus grandes objetivos em tarefas diárias, aprender fica mais fácil e mais divertido. Vamos agora para um momento muito importante da nossa aula, que é o Listen and Repeat. Então, vamos ouvir e repetir. O objetivo agora, neste momento, é encontrar o seguinte padrão. Vamos prestar atenção em palavras que terminam com som de consoante e a próxima palavra começa com som de vogal. Porque quando nós identificamos esse padrão, é possível ligar o som de uma palavra com a outra. E o resultado é que você vai ter a impressão até que você está falando até mais rápido, sabe? Mas não é isso, não é que você está falando mais rápido, é que você apenas está falando de forma mais natural. Dá a impressão até que você está mais fluente, como uma outra pessoa escreveu aqui nos comentários. Então, é interessante identificar esse padrão e praticar. Alright, student? Então, vamos começar aqui pelo título: How to Stay Motivated When Learning Another Language. Learning another language, learning another language. Perceba, learning terminou com a letra G, mas praticamente a gente nem ouve aqui esse som do G. Então, é como se a palavra terminasse na letra N. Learning another language. Então, vamos juntar o N de learning. A gente vai fingir que essa palavra terminou aqui, o som, né? E vamos juntar com another. Então, vai ficar learning another, learning another. Percebe? Ficou assim, ó, na, learning na, learning na, learning another. Repete com a teacher, learning another. Isso, muito bem. Vamos de novo, learning another. Isso mesmo. Então, como que se diz aprender outro? Isso mesmo que você falou. Learning another. Muito bem. Vamos aqui para a próxima. It can be hard to stay motivated when learning when learning a language. Eu ia falar learning another. Só que não, learning a language. Learning a language. Olha que interessante. Learning na. Learning na. Repete com a teacher. Learning na. Isso. Vamos falar a frase toda? Aqui nós não temos compromisso com a perfeição, tá bom? Não fique desesperado, desesperada se você não conseguir, de repente, falar a frase toda. Estamos praticando, tá bom? Então, vamos lá. It can be hard to stay motivated when learning a language. Isso mesmo, exatamente. Vamos para a próxima? It's easy to lose interest if you're always thinking, how often do I need to study? Or how long is it going to take to become fluent? Okay. In fact, the way that you think about studying is often more important than how hard you study. Ok. Eu quero chamar a sua atenção, student, para essa palavra aqui, often. Often. Repete com a teacher. Often. Isso, ela significa muitas vezes, né? Então, nós temos aqui essa letra T, mas não precisa pronunciar essa letra, tá? Apenas diga often. Isso mesmo. Olha que coisa interessante. Important terminou com a letra T e then começou com a letra T. Então, quando uma palavra
termina com o mesmo som que a próxima começa, você vai falar uma vez só essa letra e sempre vai ser da segunda palavra. Então, important than. Não precisa dizer important than. Se você quiser falar, é claro que você pode falar, não tem problema nenhum, mas não é necessário. Então eu vou ler a frase inteira e você vai perceber que eu não vou dizer important. Até porque important, isoladamente, é assim que se pronuncia. Mas quando eu tenho uma palavra que começa com o mesmo som da letra que terminou a anterior, então eu não preciso dizer, tá bom? Então eu vou ler novamente e você pode prestar atenção. Vamos lá? In fact, the way that you think about studying is often more important than how hard you study. Is often more important than. In fact, the way that you think about studying is often more important than how hard you study. Percebe? Eu não falei is more important than. Is more important than. Is more important than. Então, quando você ler frases em inglês, artigos, seja lá o que for, né? Você pode prestar atenção nesse padrão. Você vai perceber como o seu inglês vai ficar mais fácil de falar. E você também vai entender as pessoas cada vez mais. Percebe? Porque às vezes a gente lê uma palavra do jeito que a gente acha que é o certo. Mas na verdade não é bem aquilo. Então, quando alguém fala conosco, não vamos reconhecer, até porque a gente não conhece. A gente só reconhece o que conhece, não é verdade? Então, você precisa se acostumar com esses padrões. E aí, o seu listening e o seu speaking vai melhorar, assim, demais, 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 demais. Alright? E aqui no canal Listen and Repeat, temos vários vídeos que focam bastante nessa questão. Você precisa realmente falar bastante aqui comigo, tá bom, student? Vamos ver a próxima frase. Use the language to do things you enjoy. Use the language to do things you enjoy. Ok, beleza. Instead of thinking about faraway goals, olha só. Instead of. Perceba, instead terminou com a letra D e of começou com som de vogal. Então você vai dizer instead of, instead of, instead of. Thinking about. Olha só, thinking. Student, aqui já vai uma dica para você, tá? A maioria das palavras que terminam com a letra G, a gente praticamente nem ouve o som dessa letra G. Então, já fica a dica, alright, student? Termina ali na letra N, simplesmente assim. E aí, o som terminou em N, em consoante, about começou com vogal, o que que acontece? Assimilation. Thinking about. Vamos juntar e ter um novo som. Thinking about. Então, repete com a teacher. Instead of thinking about. Isso, vamos lá de novo. Instead of thinking about. Pronto. Viu como você falou natural? É bem melhor do que você falar assim, ó. Instead of thinking about far away goals. Não é bem melhor você falar instead of thinking about far away goals? É claro que é melhor, né, student? Então, por isso que eu estou compartilhando com você tips, dicas, para você conseguir falar de forma natural, ok? Use the language to do things that you enjoy right now. Ok. Olha que interessante. That terminou com a letra T.
You começou com um som de vogal. You. Então, daddy, you. Geralmente, quando uma palavra termina também com som de T, aliás, com a letra T, vamos ter um som de R, tá? Se esse T terminar ali com a letra T, uma palavra terminar com a letra T, e a próxima começar com som de vogal. Quando você juntar, esse T vai ficar com som de R. Por isso que você pode dizer aqui daddy you, ok? Então repete com a teacher. Daddy you enjoy right now. Isso mesmo. For example, if you like learning about, olha só, learning about. Lembra? Terminou com G, praticamente ignore, ok, student? Eu não estou aqui te dando regras, tá? Eu estou te dando algumas orientações, dicas que fazem muito sentido e facilitam a vida quando você quer improve ou melhorar o seu listening and speaking, tá bom? Mas só para deixar claro, ok? Learning about. Watch TV shows or reading the language. If you enjoy cooking or sports, watch YouTube videos about food or soccer. Olha só, food terminou com som de consoante, food, or começou com som de vogal. Vamos ter um novo som, foodor. Watch YouTube videos about food or soccer. Percebe? Agora, olha outra coisa que interessante, ó. About terminou com som de consoante. Food começou com som de consoante. Nesse caso, quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima, imediatamente depois, também começa com som de consoante, não dá para ter um novo som. Simplesmente você vai ouvir exatamente o som daquela letra. Olha só. About food or soccer. Percebe? Então, esse connected speech, que eu tanto falo aqui no canal Listen and Repeat, não dá para fazer com todas as palavras. Tem momentos, né? Então, quanto mais você lê em English, mais isso vai ficar claro para você, alright? E você está falando em voz alta aí com a teacher? Aproveita. Fale em voz alta. Às vezes você não tem ninguém para conversar em inglês, para praticar o seu inglês, para falar. Às vezes você se sai bem até aí no writing, que é a escrita, mas no speaking tá faltando treino. Então aproveite essas aulas para você colocar para fora o seu inglês, alright? Have a conversation every day. Olha só. Conversation terminou com som de consoante. Every começou com som de vogal, né? Aqui eu falei que terminou, né? Conversation terminou com som de consoante. Se eu não falei, tô corrigindo agora, ok? Enfim, você vai juntar conversation, né? Conversation every day. Have a conversation every day. Se você não juntar, vai ficar assim, ó. Have a conversation every day. Opa, consegui te entender, tá bom, mas não está natural. Então, se você quiser soar natural, junte o som de uma palavra com uma outra. Alright, student? To get the best results, you need to study grammar and vocabulary. But you also need to practice speaking and listening. Olha só. But you. Percebe? Então, but. Essa palavra sozinha aqui, vamos pronunciar assim, né? But. Porém, imediatamente depois temos uma palavra que começa com sons de vogal. You. Então,
vamos ter um novo som. But you. Claro que aqui você também pode dizer but you. Tá certo também, viu? Mas eu sempre gosto de relembrar que palavras que terminam também com a letra T tem aí um som de R, se a próxima palavra começar com som de vogal, tá bom? Então você pode falar but you ou but you, tanto faz. But you also needed to practice speaking and listening. Então repete com a teacher, but you. Isso. Try to have a conversation in the language every day, even for a few minutes. Olha aqui. For a few minutes. Even for a few minutes. Even for a few minutes. Percebe? For terminou com a letra R, som de consoante, A, som de vogal. Fora. Fora. Simplesmente assim. Ok? For a few minutes. Então, student, por gentileza, repete com a teacher. Even for a few minutes. Isso. Não é bem melhor do que você falar assim, ó. Even for a few minutes. Então, é isso. Spend time discussing your favorite topics, like your favorite hobbies or places to visit. Don't worry about mistakes. Just try to have fun. Just try to have fun. Aqui você pode falar just try to have fun ou just try to have fun. Então, aqui nós temos to, né? T-O. A letra T, quando ela está do lado de uma vogal, ela pode ter o som de R. Então, ou você pode dizer to ou ru. Just try to have fun. Just try to have fun. Ok, student? É isso. Over time, conversation will become easier. As you see how much you've improved, you will want to speak even more. Opa! Want terminou com som de consoante e to começou. Peraí, deixa eu ver o que eu falei aqui. Want terminou com som de consoante e to começou com som de vogal. Isso. Então, quando isso acontece, eu vou falar de uma vez só e sempre vai ser da segunda palavra. One, two. One, two. Ok? Então, vamos lá? Repete com a teacher. One, two. Isso mesmo. Set easy daily goals. Lastly, set daily learning goals. Learning goals. Olha só que interessante. Learning terminou com som de consoante, a letra G, e goals começou com consoante, a letra G. Não vamos falar os dois, vamos falar só um, e é sempre da segunda letra. Olha que interessante. Isso se chama elision, alright? Lastly, set daily learning goals. Repete com a teacher. Learning goals. A mesma coisa acontece na próxima aqui, ó. Big goals. Eu falei devagar, não foi? Então, mas você não precisa falar assim. Você pode dizer big goals, big goals. Não precisa dizer big goals. Por isso que muita gente não aprende inglês, porque a pessoa não aprende a falar direito, então não vai ouvir direito nunca, entendeu? Então a pessoa quer ouvir assim, big goals. Se o falante não dizer big goals, então quer dizer que eu, ouvinte, não vou entender? Não, eu que tenho que me adaptar, eu que tenho que aprender certinho, prestar atenção em padrões de pronúncia para eu conseguir entender. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. E aqui as aulas do canal Listen and Repeat funcionam porque realmente vocês entenderam que esse tipo de prática realmente faz toda a diferença, não é mesmo? Então, ó, big goals like become fluent in English aren't very motivating. Instead,
Make small goals for yourself. Instead, make small goals for yourself. Percebe, student? Instead terminou com som de consoante e make começou com som de consoante. Então, aqui eu consigo prestar atenção exatamente nas letras das palavras, tanto no final quanto no começo. Instead, eu consegui ouvir muito bem a letra D de instead. E make, eu consegui ouvir muito bem a letra M de make. Instead, make small goals for yourself. É diferente aqui desse parágrafo aqui, ó. Instead of thinking about faraway goals. Lembra? Aqui o instead tá do lado de uma vogal, então instead of, novo som. Aqui não. Aqui, instead, make small goals for yourself. Tanto é que tem uma vírgula aqui, né? Então significa que eu realmente preciso dar uma pequena pausa na minha fala pra eu soar natural, ok? Like, listen to an audiobook. Listen to an audiobook. Olha só que interessante. And terminou com som de consoante. Audiobook começou com som de vogal. Vamos juntar? Como que vai ficar? An audiobook. An audiobook. É diferente de dizer an audiobook. An audiobook. Separado, an audiobook. Junto, an audiobook. Percebe? Repete com a teacher. Listen to an audiobook. Isso. Mais uma vez, vamos lá? Listen to an audiobook. Isso. In English. In English. In English. Isso aqui me lembra até um meme, né? Quando o aluno vai pedir para a professora para ir no banheiro, aí o aluno pergunta assim: professora, posso ir no banheiro? Aí a professora fala assim: in English, em inglês. Aí o aluno já tá lá apertado, querendo ir no banheiro, aí ele tem que pensar como que se diz em inglês: professora, posso ir no banheiro? Eu sempre lembro desse meme quando eu falo in English. Mas enfim, in terminou com som de consoante, English começou com som de vogal. Então, se aqui in terminou com som de consoante e a próxima começou com som de vogal, vou juntar. Connected speech. Então, in English, for 30 minutes every day. Repete com a teacher, in English. Muito bom. By dividing your bigger goals into daily tasks, learning becomes easier and more fun. Muito bom. Pois muito bem, student. Chegamos aqui no exercise 4, discussão. Have a discussion based on the following questions. Ter uma discussão baseada nas seguintes perguntas. Então, eu vou fazer essas perguntinhas aqui para você, também vou responder. E claro, se você quiser deixar aqui um comentário respondendo essa pergunta, eu vou ficar muito feliz de saber. Alright, student? Então, a primeira pergunta é: what's the best advice about learning English you've heard? What's the best advice about learning English you've heard? Qual é o melhor conselho sobre aprender inglês que você já ouviu? Olha, student, na minha opinião, na verdade eu já ouvi vários conselhos, né? Mas um que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu acho que é o melhor mesmo, é praticar um pouquinho todos os dias. Pelo menos uns 15 minutinhos, sabe? Praticar esse pouquinho faz com que você não perca ali o seu contato com o inglês e também não vai te deixar tão cansado,
Porque a gente sabe que a vida é corrida e às vezes separar muito tempo para estudar inglês é difícil, mas se você separar um pouquinho de tempo, eu acho que facilita bastante a vida e você não perde o contato com o inglês. E você, o que que você acha? What's the best advice about learning English you've heard? Segunda pergunta: How often do you watch TV shows or reading in English? Com que frequência você assiste a séries ou lê em inglês? Bom, eu leio bastante em inglês, viu? Regularmente. Praticamente todos os dias. Eu gosto muito de ler esses artigos aqui, Daily News. Sempre tô lendo, sempre, sempre, sempre. E assim, série, no momento eu não tô assistindo nenhuma em inglês, mas eu gosto de assistir vários vídeos no YouTube mesmo, sobre diversos assuntos que eu tô pesquisando, sabe? Às vezes, eu acho que sobre um assunto que eu estou procurando em português acabou, não tem mais, aí eu vou pro inglês. E em inglês tem muito mais recursos, muito mais gente falando sobre aquele determinado assunto que eu tô pesquisando, sabe? O leque em inglês é bem maior. Então, a frequência de assistir esses vídeos, semanal, digamos assim. Agora, ler, eu leio todo dia, praticamente. Ok? E você? How often do you watch TV shows or read in English? Próxima pergunta. Are there any English rules that you find particularly tricky or hard to follow? Há alguma regra do inglês que você acha especialmente complicada ou difícil de seguir? Ah, com certeza, student. Uma coisa que eu ouço muito falar dos alunos brasileiros, né, é a questão do present perfect, que é sujeito, mais verbo auxiliar have ou has, mais o verbo no particípio passado. Porque assim, por exemplo, vamos supor que eu queira dizer assim: eu estou casada há 15 anos, vamos supor, tá bom? Então, se você for fazer uma tradução literal dessa frase, algumas pessoas iriam dizer assim: eu estou? I am. I am. Casada? I am married. Eu estou casada. Por 15 anos. For 15 years. I am married for 15 years, né? Eu estou casada por 15 anos. Mas, no inglês, quando eu me refiro a uma ação que começou lá no passado e continua até hoje, eu não posso simplesmente usar o simple present, como eu usei aqui. I am, porque I am é o verbo to be, ele está no presente simples. Nada disso. Eu preciso usar o present perfect. Eu preciso dizer assim, ó. I have been married for 15 years. Ok? Então, eu estou casada há 15 anos. Traduzir isso, I have been, é difícil, sabe, para o português. Uma tradução mais próxima seria algo do tipo I have been, eu tenho estado casada há 15 anos. É esquisito, ninguém fala assim, entende? I have been. Been é o particípio passado do verbo to be. Então, ao invés de eu dizer I am married for 15 years, I have been married for 15 years. Então, eu acredito que o present perfect é uma regra, né? Uma regra. Ali faz parte da gramática, que é um pouquinho difícil de entender e de seguir. É isso. E você? O que que você acha? Are there any English rules that you find particularly tricky or hard to follow? Conta aqui nos comentários para Teacher Geisa, ok? Do you know... Pergunta 4. Do you know any foreigners who can speak your language? Você conhece algum estrangeiro que saiba falar o seu idioma? Sim, conheço. Conheço sim. A amiga de uma amiga, que é estrangeira, fala português. Do you know any foreigners who can speak your language? Sim. Ela veio de outro país e ela chegou aqui no Brasil falando português. Eu achei incrível. Muito legal mesmo, achei muito bonito.
Okay? And you, do you know any foreigners who can speak your language? Okay? Number 5, have you set any language learning goals for yourself? Então, você já definiu alguma meta de aprendizado de idiomas para si mesmo? Com certeza, com certeza. Quando eu leio artigos, assim, que tem um nível mais avançado, eu sempre encontro uma palavra nova. Então, eu acho interessante, no meu caso, anotar aquela palavra, pesquisar e criar frases que façam sentido com aquela palavra nova, né? Ou uma palavra que não é assim muito usada. Eu acho interessante, esse é o meu objetivo. E o seu? Have you set any language learning goals for yourself? Vamos aqui para o exercise 5, further discussion, discussão avançada. Então aqui tem uma perguntinha, né? When did you start learning English? What motivated you to do so? Quando você começou a aprender inglês, o que te motivou a fazê-lo? Olha, faz tempo, hein? Eu comecei a aprender inglês quando eu era adolescente. Eu tinha 13 anos de idade. Faz muito tempo. What motivated you to do so? O que te motivou? Bom, eu amava inglês já, desde aquela época. Eu ouvia as músicas em inglês, né? Eu era uma adolescente assim, que gostava muito de ouvir música. Acho que a maioria ama. E eu não entendia nada. Não entendia nada, nada, nada. Então, eu queria aprender inglês para poder entender as letras das músicas, sabe? Eu achava assim que seria bem legal. E apesar de eu ser bem criança, né, 13 anos, um adolescente, né, student, eu já tinha uma visão que eu ia trabalhar com aquele inglês no futuro. Eu não sabia exatamente o que, mas eu ia trabalhar. Então, acho que foi esses dois motivos aí: entender as letras das músicas e trabalhar, ok? What about you? E você? When did you start learning English? What motivated you to do so? Next question, próxima pergunta. What do you enjoy most about studying English? Então, o que você mais gosta em estudar inglês? Olha, o que eu gosto é que você tem um superpoder nas mãos. Você literalmente consegue ouvir outras pessoas falar em inglês e entender. Olha que interessante. Não é legal você ir para outro país ou conversar com outras pessoas assim que você realmente não conhece e entender o que elas estão falando? Eu acho isso incrível, sabe? Eu acho interessante. Eu acho que realmente é uma vantagem muito grande. E você? What do you enjoy most about studying English? Number 3. Do any of your friends or family speak English? Alguns dos seus amigos ou familiares falam inglês? Ah, com certeza, com certeza. E muito bem, viu? Eu tenho alguns familiares que falam inglês assim de forma excelente, e inclusive são fluentes, né? Estão todos de parabéns. E tenho amigos também que falam inglês. E de vez em quando a gente conversa em inglês. É bem legal. É muito bom, né? Ter com quem conversar. E você, estudante? Você tem amigos ou familiares que falam inglês? Number 4. Do you think you would make a good language teacher? Você acha que seria um bom professor de idiomas? Bom, então essa pergunta aqui eu vou deixar para você, tá bom? Você acha que você seria um bom professor de idiomas? Me conta aqui por quê, alright? Number 5, learning a second language is one of the best things you can do with your time. Anna, do you agree? Aprender um segundo idioma é uma das melhores coisas que você pode fazer com o seu tempo. Desconhecido. Você concorda? Opa, e se concordo? Com certeza. Com certeza. Aprender um segundo idioma é uma das melhores coisas que você pode fazer com o seu tempo. Claro, porque assim, você aumenta a sua autoestima,
porque você sabe que você consegue fazer uma coisa relativamente difícil. É difícil só no começo, mas depois que você entende, você vai embora. E aí não fica mais difícil, fica uma coisa assim bem natural, bem natural. É assim, você consegue superar desafios, você consegue se superar. Então, eu acho que isso para autoestima faz um bem danado, né? Faz bem para o nosso cérebro também, porque você tá ali praticando, você tá exercitando, assim como o nosso corpo, né? Nós precisamos fazer exercícios físicos para a gente ficar bem ali. A mesma coisa mentalmente. A gente precisa colocar em prática, né? Precisa fazer exercícios mentais. Então, aprender um outro idioma com certeza serve para isso. E claro, também serve para você se comunicar com outras pessoas, também serve para melhorar o seu lado financeiro, serve para muita coisa mesmo. E você? Learning a second language is one of the best things you can do with your time. Você acredita que aprender um segundo idioma é uma das melhores coisas que você pode fazer com o seu tempo? Me conta aqui nos comentários, ok, student? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, se você acha que te ajudou, é só você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal Listen and Repeat, porque com certeza vamos ter muitas aulas para praticar o nosso queridíssimo inglês, alright? See you, bye!